Sejam bem-vindos a mais uma manhã de espiritualidade, mais uma manhã de ministração da palavra, mais uma manhã de trazer as experiências que nós carregamos da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que mais pessoas possam também, através dessas experiências, entender um pouquinho da vida, um pouquinho da estrutura de cada detalhe, cada momento, um contato com a pessoa, o seu próximo, um contato com seu cônjuge, um contato com seus filhos. Então, através das experiências, eu, Ricardo Silva, trago aqui para vocês um pouquinho das vivências e também a palavra de Jesus. Disseminar, levar adiante o Evangelho, assim como Deus coloca nos nossos corações, para que nós, como filhos amados, como aqueles que entenderam o chamado, aqueles que foram revelados na sua intimidade, na sua identidade, que foram restaurados em Jesus Cristo e entendemos, nós nos colocamos no caminho, nos colocamos à disposição de fazer aquilo que Deus nos coloca para fazer. Assim como aquele guerreiro, aquele soldado, aquele combatente que é chamado para ser treinado, para ser levantado, para ser estruturado, para viver situações adversas, para passar ali por situações complicadas, de desafio, de resiliência, de entendimento, de buscar as melhores alternativas, porque numa guerra a gente precisa ter as ferramentas para saber lidar com cada situação, ter entendimento para tomar as decisões corretas, para que assim nós chegamos no desafio final, né? no objetivo final que a gente tem, que é estar vivo após uma guerra. Então imagina uma guerra, dois lados guerreando, e qual que é o objetivo de ambos? Chegarem ao final vivos. E na nossa vida não é diferente. Quando nós nos colocamos nessa batalha, nós precisamos ser preparados para a batalha, nós precisamos ser estruturados, e Deus, Ele nos estrutura através dos ensinamentos, através da palavra, através das mentalizações, dos momentos de intimidade que nós temos junto de Deus, junto de Jesus Cristo, junto do Espírito Santo revelado, junto da Santíssima Trindade. Nós nos encaminhamos, vamos sendo preparados, forjados como guerreiros para uma vida de batalha. Mas não é uma batalha de homens contra homens, é uma batalha de homens contra espíritos, contra as vontades da carne, uma batalha de homens contra todos os seres celestiais, que não deixam de ser celestiais, mas que infelizmente enveredaram, que eles se direcionaram por outros caminhos, por caminhos errados, caminhos que não vão conectar com Deus. Então, se nós quisermos seguir por esses caminhos, nós estaremos nos distanciando de Deus. Mas a partir do momento que nós entendemos o nosso chamado e somos preparados, nós temos como missão combater todo o mal que existe, todo o mal que quer nos arrastar para o lado dele, o lado do mal, o lado onde o diabo, onde os espíritos malignos, eles querem nos puxar para lá. Nós que estamos aqui guerreando, combatendo, levando o Evangelho, falando e proclamando aos quatro cantos do mundo quem é Jesus Cristo. E assim
nesse dia de hoje, nós iniciamos mais um dia, mais uma sexta-feira, mais uma oportunidade de fazermos as coisas acontecerem, mais uma oportunidade de sermos ativos perante ao Pai, perante aquilo que Ele nos confiou, que Ele confiou a nós, colocou na nossa mão e falou assim: ei, vai lá, faz. Você sabia que você é filho guerreiro? Que você é filho amado? Que você é aquele que eu confiei todos os planos aqui para fazer uma ação nesse lugar, nessa região, junto dessas pessoas? Deus, Ele nos chama a seguir por esses caminhos. Então, nesse dia de hoje, nós possamos nos colocar à disposição daquilo que o Pai nos convidou para ser. Estamos aqui tomando um belo café. Saúde, um café delicioso. Depois de algumas conturbações que já aconteceram nesta manhã, geralmente eu tenho um preparativo para começar a live, para fazer as coisas, né? Mas aí já Uber que não entregou o pedido ontem, e aí já tentando resolver hoje, porque o cliente já estava ligando: não chegou o produto, eu estou precisando do produto. Aí tive que ligar para o Uber. Aí eu falei assim: poxa, mas eu tenho a live, depois eu vejo isso. Aí eu falei: depois não vai dar tempo. Então você para 5 minutinhos e resolve isso. Aí depois você pega e foca na live. Aí você não vai precisar ficar se preocupando com algo que está lá acontecendo e tal. Você já arrumou tudo, já resolveu tudo. Agora você se doa 100% para isso aqui, 100% para evangelizar, para levar a palavra adiante, para mostrar para as pessoas que existe a oportunidade de fazer as coisas corretas, de tomar as decisões corretas, baseadas na tranquilidade que nós temos, baseada na sabedoria que nós carregamos, aquilo que Deus nos dá, nos concede todos os dias, todos os momentos. Basta nós pedirmos, basta nós proclamarmos, nós em oração clamar ao Senhor: Senhor, me dê a sabedoria para tomar essa decisão. Deus, na sua humildade, na sua mansidão, Ele pega e, como um choquinho elétrico, Ele dá um tranquinho ali na sua mente, e aí você, aqui, vou fazer assim, aí você faz, resolve, você fala: puxa, pronto, agora eu vou dar meu próximo passo. Ah, Senhor, que maravilha esse dia de hoje, iniciando. E aí, o tema dessa mensagem, né, que é a resiliência, a dor, resiliência, ó. A dor não resiste ao poder da oração. A dor não resiste ao poder da oração. E aí, por que eu coloquei esse tema hoje? Porque é algo que eu venho passando por muito tempo, né? É algo que eu venho vivendo na minha vida, e aí eu entendendo tudo isso. A dor não resiste ao poder da oração. E por que não resiste? Porque a oração, ela transforma a nossa mente. E aí, se a gente for pegar dentro da nossa cabeça, nas diversas áreas que existem dentro da nossa cabeça, existe ali, né, um dos córtex, né? Tem o córtex pré-frontal, o córtex não sei o que, parietal. E aí esse córtex, ele, ao ser estimulado, se eu não me engano, eu não manjo muito de sistema neural, estamos estudando e aprendendo sobre isso também, para que possamos contribuir com essa questão
mental para cada pessoa, né? Para que as pessoas elas entendam a função de cada parte do nosso corpo e assim a gente possa dominar, ter o autocontrole sobre a nossa vida. E aí, quando nós oramos, nós geramos hormônios que fazem com que essa parte do cérebro ela mande comando para o corpo ou seja, ela tira toda aquela dor que nós estamos sentindo, aquela angústia, aquela sensação ruim. E aí eu, estudando, né, pensando sobre isso, eu fiquei analisando o que aconteceu na minha vida há algum tempo atrás, quando eu estava de jejum. E ao jejuar é algo bem traumático para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele não quer sofrer, ele não quer passar pelas dificuldades. E quando nós fazemos um jejum, nós forçamos o nosso corpo a passar por esse trauma. E não estou falando aqui de um jejum para emagrecer, mas um jejum espiritual, um jejum onde nós vamos buscar alguma coisa, alguma resposta através de uma palavra espiritual, de uma palavra que vai vir através de Deus, seja por alguém, seja por uma situação, ou seja do próprio Deus falando conosco, pois nós estaremos desprendidos, desconectados de tudo que é carnal quando nós estamos no jejum. E aí, uma das coisas que eu analisei, se eu fizer o jejum e me mantiver numa vida rotineira, carregada de coisas que são de seres humanos, de seres carnais, eu vou sofrer mais. Porém, quando eu faço jejum e eu vivo essas horas de jejum, que seja 24, 48, 72, 100 e assim por diante, quando eu mergulho na oração, quando eu vivo na oração, na palavra, na intimidade com Deus, eu sofro menos, ou seja, a dor ela não me acomete, ela não me atinge da mesma forma que se eu estivesse vivendo uma vida normal, vamos dizer. Então, nessa experiência eu olhei e falei, não tem como fazer jejum sem estar em oração. Ou melhor, tem, mas nós vamos sofrer mais. A tendência é que nós sofreremos mais. Eu me recordo de um dia que eu estava em jejum de 24 horas, e esse jejum de 24 horas é muito, para mim é muito comum, eu sempre faço, né? Já fiz várias vezes, e a tendência é sempre fazer uma vez por semana. Então, nesse jejum eu estava bem dolorido, bem machucado na minha essência, no meu ego, ferido por questões que estavam transitando na minha mente, na minha memória, e eu conturbado com tudo aquilo, e comecei a orar, e aí ouvir, né, pregação, e escutando e vivendo aquilo e entendendo tudo aquilo, e aí eu fui sentindo uma paz, uma tranquilidade dentro de mim, e aí aquilo já não me atormentava mais. Aquela dor do corpo, aquela dor de não comer já não me atormentava, eu já não fazia sentido. Então eu pensei, falei, nossa, a oração ela é poderosa para que nós possamos seguir na nossa trajetória. E aí, como as coisas se encaixam, né? Eu abri a Bíblia hoje e estava dizendo assim, abri em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, que está falando sobre o plano
plano que foi criado ali para matar Jesus. Então, ou seja, a trajetória do que se deu até a morte de Jesus. E Marcos 14, ele relata isso. O acordo de Judas para trair Jesus, a unção em Betânia, né? A Páscoa junto dos discípulos, a ceia do Senhor, o momento em que eles fizeram a ceia. E aí Jesus, aonde ele vai para o deserto, ele se refugia e faz com que aquilo ali, ele se refugia e cria todo aquele ambiente, aquele momento para a preparação da entrega, né? do momento certo para entregar e Jesus ser morto. Ele já sabia, já estava queimando no coração dele, ou seja, ele já estava ali vivendo aquele martírio. E aí diz assim, né, em Marcos capítulo 14, versículo versículo 32. Depois deles passarem pela ceia, deles conversarem, Jesus apresentar o corpo e o sangue, ou seja, o pão e o vinho, né? Jesus se colocar à disposição e falar: ei, se vocês me seguirem, vocês terão vida eterna. Se vocês olharem para mim, vocês verão coisas maravilhosas. Se vocês caminharem através do meu caminho, vocês estarão garantidos para a glória do Senhor. E aí, em Marcos 14, versículo 32, diz assim: e eles foram a um lugar chamado Getsemane. E ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E aí ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes, Jesus disse para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Imagina a cena. Jesus está ali, ele sabe que a hora está próxima, que está chegando a hora de entregarem ele, dele passar por todo o sofrimento e morrer. Mas ele era Jesus. Mas imagina só, ele se fez um ser humano e viveu conosco. E se a gente for ver, né, na nossa vida, ninguém quer largar essa vida, ninguém quer deixar, ninguém quer morrer. Nós queremos ver as futuras gerações, nós queremos ver os nossos filhos crescendo, nós queremos ver a evolução das pessoas, das coisas acontecendo, né? Hoje em dia, a tecnologia, as coisas que vão evoluindo. Por exemplo, eu fico pensando, nossa, imagina o dia que nós tivermos carros voadores. Aí você já pensa, nossa, que doideira, Ricardo, aonde carro voador? E aí, está próximo, né? Mas pensa bem, para os nossos avós, eles não tiveram a oportunidade de ver isso. Eles viram outras coisas. Mas quando eu penso nisso, eu falo, poxa, cara, se eu morrer sem ver isso, seria tão angustiante. Isso é um pensamento humano. Que o que me alegra é poder ver alguma coisa. E imagina Jesus aqui passando por isso. Ou seja, ele iria passar por uma dor. Ele iria passar pelas dificuldades. E ele não iria mais, com o pensamento humano, ver ali, participar, celebrar com as pessoas a evolução de tudo, da igreja, a levar o evangelho, a fazer as coisas conforme já havia sido iniciado, né? E aí ele para e fala: esperem aqui, que
que eu vou mais à frente orar, ou seja, eu preciso sozinho, eu preciso de tranquilidade, eu preciso de um momento de intimidade com Deus para que eu possa me conectar. Jesus, por muitos momentos durante a trajetória dele, ele se refugiou. Então, quando ele ia fazer um sermão, por exemplo, ele saía do meio das pessoas, orava ao Pai, pedia orientação. Por mais nobre, por mais grandioso que Jesus fosse, na sua humildade, ele se colocava como um ser humano e pedia: Senhor, venha, eu estou aqui, me oriente, me mostre, eu estou indo para cá, o que eu preciso fazer? Porque apesar dele carregar uma estrutura espiritual totalmente diferenciada, ele carregava um corpo humano cheio das qualidades humanas, né? das qualidades e das dificuldades humanas também: fome, frio, dor, febre, sofrimento, angústia, ira. Então, tudo isso são os sentimentos que ele carregava. E aí, Jesus olha e fala assim: eu preciso me refugiar. E aí, meu irmão, minha irmã, olhe para dentro de você e, em meio à dor que você está sentindo, será se você também não está precisando de um momento para você, de você se refugiar, se desligar das pessoas que estão ao seu entorno por algum tempo, algumas horas, alguns minutos, alguns dias que seja? Eu conheço pessoas que, para se reconectarem consigo mesmas, elas tiram um dia, 2 dias, vão para um lugar determinado e ali elas se reconectam com elas mesmas, porque se elas continuarem vivendo no ambiente que elas estão, junto com as pessoas que estão ao entorno delas, comungando, compartilhando das mesmas situações, elas não conseguem se conectarem com elas mesmas e se desligar de coisas que acabam consumindo a vida delas. Ansiedade, depressão, problemas da mente, tudo isso. Se nós nos desligarmos um pouquinho da nossa vida para nos ligarmos com aquele que é o maior de todos, Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, nós não vamos ter paz dentro de nós. Então Jesus faz isso e ele nos dá esse exemplo: se desliguem das situações que permeiam vocês, para que vocês possam ter tranquilidade, para que vocês possam viver a intimidade junto de Deus Pai. E aí ele dá um comando: ficai aqui e vigiai. Ou seja, não é vigiai como guardas, vigiai em oração, vigiai de joelho no chão e clamando ao Senhor: olhe, Senhor, Jesus está aqui, está incomodado, o que nós precisamos fazer para que Ele se tranquilize? E aí, versículo 35: e ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ou seja, é aquela tal fala famosa, né? Afastasse dele o cálice, passasse dele aquilo ali que ia acontecer. Senhor, se for possível, me livra disso, de sofrer esse sofrimento, de passar por essa angústia. Mas ele disse: Abba Pai, ou seja, papaizinho, papai. É uma intimidade que ele tinha com Deus. Abba Pai. Assim como nós nos referenciamos, né, com os nossos pais terrenos: papai, filho, venha falar com o papai. Ou seja, a intimidade, ela é grandiosa, ela é
exorbitante entre você e o seu filho, entre você e o seu pai. É uma intimidade maravilhosa que existe. E assim Jesus, ele junto do Pai, ele diz: Papai, todas as coisas te são possíveis. Ou seja, ele sabia que tudo era possível para o Pai. Afasta de mim este cálice. Todavia, porém, assim seja, ou melhor, assim o Senhor determina, não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Papai, Pai, Papaizinho, meu querido Pai eterno, Deus amado, Senhor dos senhores. Senhor, não era Senhor, né, que ele falava, porque Senhor já é uma reverência que nós prestamos. Quando nós temos intimidade com Deus, nós chegamos para Ele e dizemos: Papai, olhe para mim, Papai, olhe para mim, Senhor, olhe para mim, eu estou aqui, Pai, diante de Ti. E aí Jesus fala para ele: não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E muitas vezes eu me pego nas situações difíceis que se passam diante da minha vida, diante do meio que eu estou, e aí eu olho e a hora que eu começo a resolver pelas minhas vontades, pelos meus pensamentos, eu paro e digo: ei, para, que isso? Primeiro de tudo, cadê a sua oração, filho? Primeiro de tudo, cadê a sua oração? E no meio da oração, eu identifico e falo: Senhor, isso vai me causar grande dor, isso vai me causar muito sofrimento para o meu espírito, para a minha alma. Mas não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Se for para acontecer dessa forma, e isso eu não estou falando de algo que eu estou criando ou imaginando, não, isso é real, isso são coisas que acontecem na nossa vida a todo momento. E quando nós estamos vivendo debaixo da palavra do Senhor, nós identificamos o que vai acontecer e nós já sabemos: isso vai me causar muita dor, mas se for para eu passar por isso, em meio à dor, eu irei passar. Se o Senhor permitir que isso aconteça, eu irei passar. Como eu disse na segunda-feira, eu estava com dor no corpo e aquilo tudo me acometendo ali naquele momento, e eu falei: Senhor, se for para eu passar por isso, por esse momento com dor, eu vou passar, mas não vou deixar de me prostrar, de me humilhar diante de Ti, de render graças a Ti, Pai, porque o Senhor é o meu papai, é o grandioso, é o quem me alimenta, me traz vida, me traz esperança para a minha vida e para o meu dia, que traz esperança para eu viver o meu dia junto da minha família, junto dos meus. O Senhor é o grandioso. E aí, dizendo isso, né, no versículo 37, e ele voltando encontrou os discípulos, os apóstolos, dormindo, e disse a Pedro: Simão, Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora sequer? Vigiai e orai. Ele disse novamente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou seja, para que não caís em tentação, para que vocês, porque o ambiente aqui ele está carregado, o ambiente ele está com todos os seres espirituais transitando e querendo roubar a nossa atenção, nos roubar de nós mesmos. Então, vigiai e orai para que esses não consigam entrar dentro de nós, para que esses não consigam roubar a nossa paz. E aí ele diz assim, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito que Deus nos concedeu, ele está pronto, mas a carne que carrega esse espírito, ela é fraca e ela pode cair na tentação.
Jesus, ele já... Nossa, é demais. Jesus, ele já previa tudo. Ele já estava antecipando o que poderia acontecer adiante. E aí ele diz assim, né, a palavra: e retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, Pai, mas seja feita conforme a sua vontade e não conforme a minha. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. Ou seja, eles não estavam suportando o cansaço de toda a trajetória que eles estavam vivendo e dormiram novamente. E aí ele volta pela terceira vez, ou seja, ele foi a segunda vez, encontrou-os dormindo, voltou, orou, repetiu todo aquele ritual, né? Toda aquela palavra, aquela oração. E ali eu imagino assim, Deus chegando para ele e falando: tem que ser assim, fique tranquilo, tem que ser assim. Ou simplesmente Deus não respondendo para ele, e não havendo resposta, ele já sabia o que era a resposta. A resposta era: faça conforme Deus determinou. Quando Deus não respondeu para você, você vai fazer conforme Ele determinou. Não faça como você acha que deve ser feito. Faça conforme Ele colocou no seu coração. E aí ele volta pela terceira vez e diz: podem dormir ainda e descansai. Basta, é chegada a hora. Ou seja, Jesus chega e fala: pode dormir, fica tranquilo. Agora já está resolvido, eu já entendi o que vai acontecer. Eis que o Filho do Homem será traído pelas mãos dos pecadores. E aí ele dá o comando: levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me irá trair. Então, passado todo esse momento de oração, de jejum, e o corpo ele já não sentia mais as sensações, os sentimentos, né, do corpo, porque ali o espírito já havia tomado tudo, e a alma ela já estava altiva, ela já estava transbordando de plenitude. E aí Judas chega, leva Jesus, né? Os guardas pegam e prendem Jesus. E é muito engraçado, né? Que mesmo em sofrimento não houve dor do corpo. Mesmo em sofrimento, Jesus diz: vigiai, para que vocês não sofram na carne. E ele já estava prevendo que o diabo ele iria tentá-lo na carne, mas que nada poderia ser feito, porque quando nós estamos em oração, o mal ele tenta nos atingir. Porém, se nós entendemos o chamado, se nós entendemos a identidade revelada que nós temos, que nós carregamos, nós não nos rendemos, nós não nos ajoelhamos para o mal. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo vendo que ao lado existe algo maravilhoso, situações boas, prazerosas, gratificantes, quando nós entendemos quem nós somos e aonde nós estamos, ao ver as maravilhas da vida humana, mesmo assim, se Deus determinou, você vai permanecer aqui, conforme eu te disse, nós permaneceremos, rendendo graças ao Senhor, nos humilhando e colocando à disposição da oração, de restauração, reestruturação do nosso corpo, para suportarmos as dores, para suportarmos as dificuldades que virão
diante de nós. Amém? Jesus, ele deixa esse legado para nós. Ei, se vocês orarem e vigiarem, vocês irão passar pelas dores com mais tranquilidade. Eu não falei que não haverá dor, mas eu falei que se você viver a intimidade, segurar no meu braço, que eu falo sempre, o segurar no braço. Quando está difícil, eu falo: Senhor, segura no meu braço, vamos caminhar juntos. E aí eu imagino a cena, eu caminhando junto de Jesus e Ele segurando no meu braço e nós caminhando pelo caminho, pelo deserto, pelo momento que eu estou passando, e aí aquilo mais leve, mais tranquilo. Mesmo na dor, eu sinto que a dor ela vai se aliviando através da oração, através da vivência, do amor, do afeto que Jesus Cristo tem por nós. Ai, Senhor, que maravilha! Esse dia de hoje é um dia abençoado. E a oração, ela tem o poder de nos dar a resiliência em ambientes conturbados. E se a gente for pensar, né? Mas como que se dá isso, né? É porque nós criamos as nossas próprias dores através dos nossos pensamentos, das nossas expectativas, dos sentimentos que nós carregamos. E quando nós nos viciamos em viver, né, por estímulos, por situações, nós sempre vamos buscar mais estímulos, mais situações que vão gerar novos estímulos. E quando nós colocamos, internalizamos algo diferente, que no caso a oração, a meditação, nós percebemos que todos os estímulos, tudo que quer nos trazer assim a felicidade, a leveza, a tranquilidade, isso já não importa mais, porque nós completamos o nosso ser, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito com algo muito mais valioso, com algo muito mais gratificante. Amém? E aí vamos tocar uma moda aqui, uma music, um louvor, um clamor. Assim nós vamos caminhando por esse dia de hoje, essa sexta-feira maravilhosa que Deus concedeu para nós, esse final de semana que vem pela frente, e que nós temos a oportunidade de viver esse final de semana com tranquilidade na nossa vida, no nosso meio, né? Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu a direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, a Jesus, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.
canção que me transformou e me deu a direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. As palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens palavras de vida. As palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Teu amor uma nova canção que me transformou e me deu a direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O teu amor me deu uma nova canção, transformou e me deu a direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o teu amor, Jesus. Teu amor, Jesus. Amém. Amém. Esse é o dia que se inicia. Esse é o dia que nós temos. Olha só, hoje quem entrou aí, hein? A galera da serva, a Thaís espetacular. Ó. O Elhão, a Dani é minha esposa, a senhora Dani, a mulher mais linda. Que Deus abençoe esse dia de hoje. Hoje nós podemos ver, hoje nós temos a oportunidade, através de Jesus que se colocou lá no madeiro, através de Jesus que na cruz ele se doou para que nós pudéssemos ver a oportunidade de viver uma vida gloriosa, uma vida santa, a
Ó o Pedrão. O Pedrão entrou aí também. Fala, Pedrão! Deus abençoe você, meu lindão. Você é demais, hein, cara? Deus te abençoe. E cada um de nós, né, que nós temos aí essa oportunidade de ver, de viver o amor de Jesus. Amém? Então, feche seus olhos. Vamos ficar de pé aqui e orar. Ah, Senhor, e agradecer por esse dia, Pai. Obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado por nos colocar, Pai, à disposição do Teu chamado, à disposição daquilo que o Senhor nos carrega, nos coloca, como um download que desce, o Senhor nos manda a mensagem e fala: ei, segue firme, aguenta, suporta, use as ferramentas para que você supere as dores, os desafios da sua vida. E através da oração, através dos momentos de intimidade com o Pai, com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, nós podemos suportar, superar todos os desafios, nos manter fortes e resilientes nessa trajetória, nessa caminhada. Entrega em Tuas mãos, Pai, esse dia de hoje. Entrega em Tuas mãos a minha família. Entrega em Tuas mãos, Senhor, a minha esposa, as nossas filhas. Entrega em Tuas mãos, Senhor, cada família que aqui se conectou, cada pessoa que aqui entrou, que o Senhor abençoe cada um, que abençoe cada família, Pai. Abra os olhos de cada um, que eles possam enxergar a Tua glória se manifestando através dos filhos Teus, através das pessoas que estão se levantando, que eles também possam se levantar, que eles possam ver os exemplos e serem também exemplos nesse tempo, nesse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, com a identidade revelada, com a armadura, com o espírito altivo, preparados para a batalha, que nós sigamos hoje, nesse dia de hoje, Pai, que nós sigamos hoje nesse mover divino, em nome de Jesus, amém, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por cada palavra aqui proferida. É tudo para a honra e glória de Deus. É tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Não pare no caminho. Bora para cima. Que Deus abençoe vocês aí. O Max Lima também entrou. Pedrão, eu vou fazer um print aqui da tela que você vai ficar registrado aqui nesse dia de hoje, ó. Quem entrou aqui? A Serva, a Thaís, o Hélio, a Dani, o Pedro e o Max Lima. Que Deus abençoe vocês. Vou deixar o link aqui do YouTube. Depois, quem quiser, pode assistir o vídeo completo. Palavras profundas, palavras transformadoras para você. Não pare no caminho. Bora para cima. Tamo junto. Excelente final de semana.